Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar a prova de matemática da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SpaceX, aplicada em 2020. Até o final deste ano, você terá acesso às provas de 2005 até 2020. Na descrição do vídeo, você pode baixar um arquivo com as questões que serão comentadas agora e também acessar a playlist com todas as provas corrigidas até o momento. Serão mais de 50 horas de resolução de questões da SpaceX, tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado à playlist. Caso você queira, pause o vídeo e tente resolver as questões. Depois, acompanhe os comentários e dicas que te ajudarão a entendê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Dois dados cúbicos não viciados, um azul e outro vermelho, são lançados. Os dois dados são numerados de 1 a 6. Qual a probabilidade da soma dos números que saírem nos dois dados dar 7? Sabendo-se que no dado azul saiu um número par. Observe que o problema impõe que o dado azul ele tem que ter um número par. Então ele reduz o nosso espaço amostral. Então esse problema ele trata de probabilidade condicional. Ele condiciona então a resposta ao dado azul, ele tem que ter um número par. As possibilidades do dado azul são essas aqui. Ou ele tem um número 2, ou ele tem um número 4, ou ele tem um número 6. E as possibilidades do dado vermelho são essas aqui. O vermelho pode ter qualquer número de 1 até 6. Os elementos que compõem o nosso evento são: se no dado azul sai o número 2, no vermelho tem que sair o número 5. Se no azul sai o número 4, no vermelho tem que sair o número 3 para dar 7. Se no azul sai o número 6, no vermelho tem que sair o número 1 para dar 7. Logo, esses são os elementos do nosso evento. A quantidade de elementos do evento é 3. Agora, os elementos do nosso espaço amostral, eles são dados por 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Então vai ficar assim: dado azul, dado vermelho, dado azul, dado vermelho, e assim por diante, até que a gente tome o 6 azul e o 6 vermelho. O número de elementos do espaço amostral é igual ao número de possibilidades do dado azul vezes o número de possibilidades do dado vermelho, e isso então vai dar 18. A probabilidade desse evento ocorrer é igual ao número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. A probabilidade desse evento ocorrer é igual a 3 sobre 18. Simplificando 3 e simplificando o 18 pelo número 3, nós vamos ter 1/6. Então, nós temos uma chance em 6 de ter, então, uma soma 7, sabendo que o dado azul ele tem um número par na face dele. Então, 1/6 está aqui na letra C. 8 alunos, entre eles Gomes e Oliveira, são dispostos na primeira fileira do auditório da SpaceX, visando assistirem a uma palestra. Sabendo-se que a fileira tem 8 poltronas, de quantas formas distintas é possível distribuir os 8 alunos, de maneira que Gomes e Oliveira eles não fiquem juntos? Vamos imaginar as 8 poltronas. 4, 5, 6, 7, 8 poltronas. Agora vamos imaginar que todos os 8 alunos vão sentar nas 8 poltronas e não tem nenhuma restrição. Ou seja, o Gomes e o Oliveira eles podem estar juntos. Então nós teríamos, sem restrição, uma permutação de 8. O que daria 8 fatorial. Agora, vamos imaginar uma situação em que o Gomes e o Oliveira estão sempre juntos. O Gomes e o Oliveira, eles sempre juntos. Então, vamos colocar os dois num box. Eles podem permutar entre eles. Então, eu tenho 2 fatorial aqui. E eles podem permutar com os outros 6. Então, eu tenho 1 e os outros 6, porque os 2 nós vamos tratar como 1 daqui para frente. Então, 1 com os outros 6, 7 permutando. Então, nós temos uma permutação de 7, o que dá 7 fatorial. Então, os 2 estando juntos, nós temos 2 fatorial vezes 7 fatorial. Isso aqui dá para a gente, então, todas as possibilidades em que o Gomes e o Oliveira estão juntos.
Mas o problema não quer que os dois estejam juntos. Para calcular a quantidade de formas distintas em que os dois estão separados, é só a gente tomar a possibilidade de todos estarem sentados, menos as possibilidades dos dois estarem juntos, que é 2 fatorial vezes 7 fatorial. Observem que 8 fatorial pode ser escrito como 8 vezes 7 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 7 fatorial. Colocando o 7 em evidência, o 7 fatorial em evidência, nós vamos ter 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6 vezes 7 fatorial. Então, a quantidade de formas distintas dos dois estarem separados é dado por 6 vezes 7 fatorial. E isso está na letra E. Para fabricar uma mesa redonda que comporte 8 pessoas em sua volta, um projetista concluiu que essa mesa, para ser confortável, deverá considerar para cada um dos ocupantes um arco de circunferência de 62,8 centímetros de comprimento. O tampo redondo da mesa será obtido a partir de uma placa quadrada de madeira compensada. Adotando π igual a 3,14, a menor medida do lado dessa placa quadrada que permite obter esse tampo de mesa é... Vamos iniciar pensando na placa quadrada. Está aqui a nossa placa. E vamos imaginar uma circunferência no interior dessa placa. A gente observa que o raio da nossa circunferência ele equivale a metade do lado dessa placa, que é quadrada. E a mesa ela vai comportar 8 pessoas. E cada uma dessas pessoas vai ter um arco de 62,8 centímetros de comprimento. Como esses arcos são iguais, vamos dividir nossa circunferência em 8 partes iguais. Então aqui esse ponto de contato vamos considerar uma, 45 graus depois outra, 90 graus, 135 graus outra, outro arco, aqui tem outro arco, aqui outro e aqui outro. Cada arco desse, ele mede 62,8 centímetros. E uma circunferência, então, tem 8 arcos desses. Então, a circunferência equivale a 8 vezes 62,8. Ora, sabemos que a circunferência ela equivale a 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Isso é igual a 8 vezes 62,8. Observe que o que a gente quer é a distância 2r. E 2r a gente percebe aqui, ó, 2r vezes π. O valor de π, ele disse para usar 3,14. 3,14. Isso é igual a 8. Observe que 62,8, ele é, na verdade, 2 vezes 31,4. 2r, então, que é o lado do quadrado, é igual a 8 vezes 2, 16, que multiplica 31,4, dividido por 3,14. Observe que 31,4 é 10 vezes 3,14. Podemos simplificar aqui por 3,14, vai dar 1, e aqui por 3,14 nós vamos ter 10. E 2r, que é ao lado do quadrado, equivale a 16 vezes 10, 160. Como a unidade de medida é centímetros, então 160 centímetros. Então o lado do quadrado corresponde a 160 centímetros, que a gente encontra aqui na letra D. Se θ é um arco do quarto quadrante e cosseno de θ é igual a 4/5, então qual é a raiz quadrada de 2 secante de θ mais 3 tangente de θ? Então vamos lá. Se θ ele pertence ao quarto quadrante e o cosseno de θ ele é igual a 4/5, qual é o valor da secante de θ? Ora, a secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ. E 1 sobre o cosseno de θ é 1 sobre 4/5. Então, a gente tira que a secante de θ é 5/4. Agora, qual é o valor da tangente de θ? A tangente de θ está no quarto quadrante. Então, esse valor é um valor negativo, menor do que zero. Pois θ está no quarto quadrante. Para descobrir o valor da tangente, vamos usar o triângulo retângulo. Então, vamos imaginar um triângulo retângulo qualquer. Aqui 90 graus. Aqui vamos colocar o ângulo θ. A gente tem que o cosseno de θ é 4/5. Sabemos que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente a θ, vamos colocar o valor 4. A hipotenusa, vamos colocar o valor 5.
Esse é um triângulo retângulo pitagórico, hipotenusa 5, cateto 4, outro cateto só pode ser 3. Sabemos que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que a tangente de θ, ela é negativa porque θ está no quarto quadrante. O cateto oposto é 3 e o cateto adjacente é 4. Logo, a tangente de θ é igual a menos 3/4. Substituindo a secante e a tangente de θ, na expressão dada no problema, nós vamos ter raiz quadrada de 2 vezes secante, que vale 5/4, mais 3 vezes a tangente, que vale menos 3/4. Então, raiz quadrada de 2 vezes 5, 10, sobre 4, menos 9/4. Mesmo denominador, vamos repetir o denominador 4 e subtrair os numeradores. 10 menos 9 deu 1. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, o resultado dessa expressão é meio. Meio a gente percebe na letra B. Na figura a seguir, a BCD é um quadrado. E é o ponto médio de BC. Está aqui o E, ponto médio de BC. Então, vamos chamar o segmento B de A e o segmento EC de A. Logo, o lado do quadrado vale 2A. E F é o ponto médio de DE. Então, F é o ponto médio de DE. Então, esse segmento DF, ele tem o mesmo comprimento que FE. A razão entre as áreas do quadrado e do triângulo nessa ordem é... Então, a razão é uma divisão, vamos colocar aqui, ele quer a divisão, entre a área do quadrado ABCD e a área do triângulo AEF. Vamos observar que triângulo é esse. A até E, A até F. AEF é esse triângulo aqui. Então, a gente tem que achar a área desse triângulo e dividir pela área do quadrado. A área do quadrado, ela é simples. A área do quadrado ABCD é igual a 2A vezes 2A, que vai dar 4A ao quadrado. Agora, vamos descobrir a área desse triângulo. Observe que o triângulo ABE, ele tem lado 2A, lado A e ângulo de 90 graus. O triângulo DCE, ele também tem cateto A, como de baixo, né, o que a gente acabou de ver, e cateto 2A. E aqui também 90 graus. Então, nós podemos dizer que a área do triângulo ABE, vamos chamar de área 1, é igual à área do triângulo CDE, chamar também de área 1. Vamos dizer que o triângulo AEF, que é o triângulo que a gente quer, ele tem uma área que a gente vai chamar de B1. Essa área é idêntica à área AFD. A base DE, ela foi dividida ao meio e o ponto A é o ponto comum aos dois triângulos. A altura do triângulo AFD e AEF é a mesma e a base também é a mesma, logo as áreas são iguais. Assim, a soma dessas quatro áreas, 2A1 mais 2B1, tem que dar a área do quadrado. E a área do quadrado é 4A ao quadrado. Logo, 2A1 mais 2B1 é igual a 4A ao quadrado. Dividindo todo mundo por 2, a gente vai ter A1 mais B1 é igual a 2A ao quadrado. Estamos procurando aqui o valor de B1, porque o B1 é a área do triângulo que a gente quer. Descobrindo essa área, a gente já tem a área do quadrado, é só dividir. Agora, quem é a área 1? Observe que a área 1 é a área de um triângulo retângulo. Então, vamos calcular essa área 1. A área 1 é base, 2A, vezes altura A, dividido por 2. Então, a área 1 é igual a A ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter aqui, no lugar de A1, nós vamos colocar A ao quadrado. Vai ficar A ao quadrado mais B1 é igual a 2A ao quadrado. Passando para o outro lado, o A ao quadrado, a gente vai ter B1 é igual a 2A ao quadrado menos A ao quadrado, vai ficar A ao quadrado. Então, essa é a área do triângulo que a gente quer. Ora, substituindo aqui, nós vamos ter, qual é a área do quadrado? 4A ao quadrado. Qual é a área do triângulo? A ao quadrado. Simplificando, então, A ao quadrado com A ao quadrado, nós vamos ter
que a razão tem que dar 4. E 4 está na letra D. Na figura abaixo está representado o plano de Argand de Gauss, com os afixos de 12 números complexos. Sabe-se que esses afixos dividem a circunferência em 12 partes iguais e que Z0 é igual a 1. Então, o Z0, observem que ele está aqui bem na origem da leitura dos arcos, então aqui vale 1. Como a circunferência foi dividida em 12 partes iguais, então de Z0 até Z1 tem um arco de 30 graus. De Z1 até Z2 tem outro arco de 30 graus. E assim sucessivamente, cada arco desse equivale a 30 graus. Sobre o número complexo dado por Z2 ao quadrado vezes Z5 dividido por Z3, é correto afirmar que o número é... Então, a gente tem que realizar esse cálculo aqui. Vamos trabalhar na forma trigonométrica. Vamos encontrar primeiro quem é o Z2. Z2, ele é igual a... O número complexo na forma trigonométrica, ele é escrito com ρ, cis, θ, onde o ρ ele é o módulo e o θ ele é o argumento. Então, vamos lá. O Z2 ele tem módulo 1, porque o raio da circunferência é 1. Então, os módulos são todos iguais a 1. Então, o módulo é 1 e cis, o θ vale 30 mais 30, ele vale 60 graus. Z2, então, ele é cis 60 graus. Só lembrando que esse C e S corresponde a cosseno de 60 graus mais I seno de 60 graus. É uma forma reduzida e mais rápida de escrever, tá? Tudo isso aqui. Então, Z2 corresponde a cosseno de 60 graus mais I seno de 60 graus. Vamos calcular o Z5. O Z5, da mesma maneira, ele tem o módulo dele igual a 1. E o argumento dele, ele está aqui, ó, Z5, ele vai tomar 1, 2, 3, 4, 5 arcos de 30. Então, vale 150 graus o argumento dele. Então, o Z5, ele pode ser escrito como cosseno 150 mais I seno 150 graus. E agora o Z3, da mesma maneira, ele tem módulo 1 vezes cosseno e seno do ângulo Z3, ele está aqui em cima, então ele tem 3 arcos de 30, 90 graus. Então, podemos dizer que o Z3 é igual cis 90 graus. Agora, vamos calcular Z2 ao quadrado. Z2 ao quadrado é igual a cosseno e seno de 60 graus elevado ao quadrado. Ora, o número 2 multiplica o 60, então vai ficar cosseno e seno de 2 vezes 60, 120 graus. Multiplicando Z2 ao quadrado vezes Z5, nós vamos ter Z2 ao quadrado vezes Z5, nós vamos ter cosseno e seno de 120, que multiplica Z5, cosseno e seno de 150. Ao multiplicar dois números complexos na sua forma trigonométrica, nós vamos somar os seus argumentos. Então, nós vamos ter aqui cosseno e seno de 120 mais 150. Então, nós vamos ter cosseno e seno de 270 graus. Agora, vamos dividir esse resultado por Z3. Então, nós já temos Z2 ao quadrado vezes Z5. Agora, vamos dividir isso pelo Z3. Então, vai ficar assim. Cosseno e seno de 270 dividido por cosseno e seno de 90 graus. Na divisão de dois números complexos, nós vamos subtrair os argumentos 270 e 90. Nós vamos ter, então, cosseno e seno de 180 graus. Ora, transformando isso aqui na forma algébrica, nós vamos ter cosseno de 180 graus mais e seno de 180 graus. Seno de 180 graus é zero. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, esse resultado é menos 1 mais zero, que vai dar menos 1. Dessa maneira, o nosso número é real e negativo? Sim, é real e negativo.
Real e positivo? Não, ele é negativo. Imaginário ele não é, porque ele não tem o i, ele não tem o i, ele não tem o i. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Se o polinômio p de x, x ao cubo mais ax ao quadrado, menos 13x mais 12, uma incógnita aqui, ó, A, tem x igual a 1 como uma de suas raízes, então é correto afirmar que, se 1 é raiz, então o p de 1 tem que ser igual a 0. O p de 1 é a soma dos coeficientes, então nós vamos ter 1 mais a menos 13 mais 12, isso aqui é igual a 0. 1 mais 12 dá 13, 13 menos 13 dá 0, logo o a ele é igual a 0. Bom, descoberto o valor do a, então nosso polinômio ele fica completo. P de x é igual a x ao cubo, a vale 0, então vai ficar menos 13x mais 12. Observando as alternativas, a gente percebe que tem que procurar as outras raízes. Como nós já temos uma das raízes, vamos usar Briot-Ruffini e baixar o grau desse polinômio. Então vamos colocar aqui o esquema de Briot-Ruffini, vamos pegar os coeficientes e colocar aqui, que vai dar 1. Então, o a vale 0, vamos colocar o 0, x ao quadrado, menos 13, aqui 12. E vamos, então, pegar a raiz 1, vamos colocar ela aqui, vamos separar aqui por uma linha auxiliar, e vamos baixar esse número 1. Aí nós vamos agora multiplicar aqui, 1 vezes 1 dá 1, e vamos somar aqui. Então, vai dar 1. Aí, de novo, 1 vezes 1 vai dar 1, e vamos somar aqui. Então, vai dar menos 12. E agora, 1 vezes menos 12 vai dar menos 12, e vai somar aqui, vai dar 0. Então, esse é o resto. Então, realmente, 1 é raiz. E sobra 1 e menos 12 para formar o quociente. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais x menos 12. Igualando a 0, nós vamos descobrir as demais raízes. Resolvendo aqui por soma e por produto, nós temos que o produto tem que dar menos 12 e a soma tem que dar menos 1. Então, o produto menos 12, então menos 4 vezes 3 dá menos 12. E menos 4 mais 3 dá menos 1, o que vai gerar, então, as outras duas raízes. Então, nós temos menos 4, 3 e 1 como raízes. Vamos colocar aqui x igual a 1. Essas são as três raízes. Então, vamos lá. X igual a 1 tem multiplicidade de 2? Não, ele tem multiplicidade de 1. Então, é falso isso aqui. As outras raízes são complexas, não reais? Não, as outras duas raízes são reais. Então, está errado isso aqui. As outras raízes são negativas? Não, uma delas só é negativa. A soma das raízes é igual a 0? Vamos somar. Menos 4 mais 4 é a soma dessas raízes, somando, então, vai dar 0. Então, a resposta correta é a letra D. A função real f de x, k ao quadrado menos 2k menos 3 vezes x, observe que tudo isso aqui, ó, é coeficiente do x mais k, então essa função aqui ela é de primeiro grau, ela é crescente se e somente se. Então, vamos lá. Para ser crescente uma função do primeiro grau, do tipo f de x é igual a mx mais n, o m ele precisa ser maior do que 0. No lugar do m, que é o coeficiente do x, nós temos k ao quadrado menos 2k menos 3, isso tem que ser maior do que 0. Caímos numa inequação do segundo grau. Como o coeficiente dominante ele é positivo, então nós vamos procurar as raízes dessa expressão. Nós temos k ao quadrado menos 2k menos 3 igual a 0. Bom, soma e produto aqui, nós vamos ter produto menos 3, soma 2. Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3 de produto. Somando, então, a gente vai encontrar 2. Essas são as duas raízes. Estudando, então, o intervalo que atende à inequação, nós vamos marcar aqui o menos 1 e vamos marcar o 3. Como o coeficiente dominante ele é positivo, o intervalo à direita ele vai ser, então, um intervalo com valores positivos. Entre menos 1 e 3, então nós vamos trocar o sinal e antes do menos 1 vamos trocar o sinal do negativo para o positivo. O problema solicita os valores de k que vão tornar a inequação positiva. Esses valores estão à direita do 3 e antes do menos 1. Como não tem o igual, então deixar aberto o menos 1 e deixar aberto o 3. Então os valores de k que nos atendem aqui são os valores de k menores que menos 1 ou os valores de k maiores do que 3. E isso a gente encontra lá na letra
Sabendo-se que a equação 2x² mais AY² menos BXY menos 4x mais 8y mais c igual a 0 representa uma circunferência de raio 3, qual é a soma A mais B mais C? Bom, se é a equação de uma circunferência, o termo BXY ele não existe. Então, automaticamente, esse B é nulo. Se é a equação de uma circunferência, o coeficiente do x² e o coeficiente do y², eles são iguais. Logo, o A vale 2. E se é a equação de uma circunferência, para encontrar o raio, nós vamos dividir todo mundo aqui por 2. Então, nós temos 2x² mais AY² menos 4x mais 8y mais c é igual a 0. Dividindo, então, toda a equação por 2, nós vamos ter x² mais a sobre 2 y² menos 4 por 2 vai dar 2x, mais 8 por 2 vai dar 4y, mais c dividido por 2, isso é igual a 0. O centro da circunferência nós podemos encontrar observando o coeficiente do x, trocando o sinal dele e dividindo ele por 2. Tomando o coeficiente do y, trocando o sinal dele e dividindo também por 2. Então, o centro aqui vai ser 1 e menos 2. Para encontrar o raio, nós vamos pegar o A², que é do centro, o centro aqui ele é A e B, A² mais B² menos o R² e vamos igualar ao termo independente, C sobre 2. O A vale 1, então vai ficar 1² mais menos 2² menos o raio. O raio ele disse que vale 3, então vai ficar 3² é igual a C sobre 2. Aqui vai dar 1 mais 4 menos 9 é igual a C sobre 2. E isso vai dar menos 9 mais 5 menos 4 é igual a C sobre 2. Passo 2 multiplicando, C vale menos 8. O problema pede a soma A com B e com C. O A vale 2, o B vale 0 e o C vale menos 8. Então, vai ficar 2 mais 0 mais menos 8, o que vai dar menos 6. E menos 6 a gente encontra na letra B. Um poliedro possui 20 vértices. Sabendo-se que de cada vértice partem 3 arestas, o número de faces que o poliedro possui é igual a quanto? Então, nós temos aqui 20 vértices. Nós temos 3 arestas por vértice. Então, o total de arestas é dado por 20 vértices vezes 3 arestas, só que a aresta que parte de um vértice, ela volta do outro vértice. Então, nós temos que dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, o número de arestas aqui é 10 vezes 3, 30. Ora, utilizando a relação de Euler, que é V mais F igual a aresta mais 2, nós temos que o número de vértices é 20, o número de faces é a dúvida, o número de arestas é 30 mais 2. Passo 20 para o outro lado, 30 menos 20 dá 10, então o número de faces é 10 mais 2, o número de faces é 12. E 12 está na letra A. Se a medida do raio da circunferência circunscrita a um octógono regular é R, então a medida do raio da circunferência inscrita a esse octógono é igual a quanto? Então vamos imaginar aqui uma circunferência. Vamos marcar 8 pontinhos nessa circunferência. Oito pontinhos e vamos unir alguns pontos. Aqui, então, a gente tem uma parte do octógono. Agora, vamos imaginar uma outra circunferência que tem o mesmo centro dessa circunferência anterior, mas que ela está inscrita ao octógono. Ele disse que o raio da circunferência circunscrita é R. Aqui também é R. E ele pede o raio da circunferência inscrita. O raio da circunferência inscrita é esse aqui, ó. Vamos chamar de R. O arco
que contém o lado do octógono, ele é um arco de 45 graus. Esse ângulo aqui ele é um ângulo central, então ele vale 45 graus. Observe que nós temos aqui raio da circunferência maior, que é circunscrito, e aqui nós temos o lado do octógono. Esse aqui é o lado do octógono, chamado de L8. Observe que L8 ele é oposto ao ângulo de 45 graus. Utilizando a lei dos cossenos, nós temos aqui L8 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R vezes R vezes o cosseno de 45 graus. L8, que é o lado do octógono, é igual a 2R ao quadrado menos 2R ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 2. Simplificando esse 2 com esse 2, nós temos que o lado do octógono ao quadrado é igual a 2R ao quadrado menos raiz de 2R ao quadrado. Observe que o raio da circunferência inscrita, que é o Rzinho, ele forma com o lado do octógono um ângulo de 90 graus. E ele também divide o lado do octógono ao meio, porque isso aqui é o ponto médio. Na verdade, ele é o apótema do octógono, porque o octógono é uma figura regular. Como a gente quer encontrar o valor de R, nós poderíamos pensar em Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Observe que o R passa a ser a hipotenusa. O R minúsculo aqui, o Rzinho, é o raio que a gente quer. E o cateto, ele é, na verdade, o L8 dividido por 2. Então, aplicando Pitágoras, nós vamos ter que R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais metade de L8 ao quadrado. Isso aqui vai dar R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, mais 1/4 de L8 ao quadrado. Tirando o MMC aqui, que é 4, vai ficar 4R ao quadrado, é igual a 4Rzinho ao quadrado, mais L8 ao quadrado. Esse valor L8 ao quadrado, nós temos ele aqui, ó. Então, vamos substituir. Vai ficar 4R ao quadrado é igual a 4Rzinho ao quadrado mais 2R ao quadrado menos raiz de 2R ao quadrado. Passando esse 2R para o outro lado, nós vamos diminuir. Então, vai ficar 2R ao quadrado é igual a 4Rzinho ao quadrado menos raiz de 2R ao quadrado. Passando raiz de 2R ao quadrado para o outro lado, nós vamos ter 2R ao quadrado mais raiz de 2R ao quadrado é igual a 4Rzinho ao quadrado. Ora, passando 4 dividindo, nós vamos ter Rzinho ao quadrado é igual a 4 no denominador, 2 mais raiz de 2, colocando o R ao quadrado em evidência. Tirando a raiz dos dois lados, nós vamos ter Rzinho é igual a raiz quadrada de R ao quadrado é R, raiz quadrada de 4 é 2, e dentro da raiz aqui nós vamos ter 2 mais raiz de 2. Como a gente está procurando o Rzinho, então é R sobre 2, raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Isso a gente encontra na letra C. R sobre 2, raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Dado o triângulo equilátero MNP de lado X e a reta R que passa pelo vértice M e é paralela ao lado NP. Vamos fazer um esboço desse triângulo. É um triângulo equilátero de vértices M, N e P de lado X e uma reta R passa pelo vértice M. E essa reta é paralela a NP. Então, a reta R passa pelo vértice M e é paralela a NP. Então, essa reta R paralela a NP. O volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno da reta R é igual a... Essa reta ela vai girar e nessa rotação que vai ser feita, esse triângulo ele vai gerar um sólido. Ele quer saber qual é o volume desse sólido. Bom, pessoal, eu vou usar aqui um esquema que é bem fácil.
nós temos como calcular a distância desse ponto, que é o baricentro, até o ponto M. Essa distância corresponde a 2/3 da altura. Então, isso aqui é uma distância do baricentro, tá? Vou chamar de G aqui, baricentro, até a reta R. Então, essa distância corresponde a 2/3 da nossa altura. E a nossa altura, ela vale x raiz de 3 dividido por 2. Simplificando esse 2 com esse 2, nós vamos ter que essa distância ela é igual a raiz de 3 sobre 3x. Calculando a área desse triângulo, a gente vai ter o lado dele ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ora, a área dele é lado é x, x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O volume do sólido gerado pela rotação dele em torno dessa reta R é dado pela distância D vezes a área A vezes a rotação de 2π, porque nós vamos rotacionar com 2π rad. Então, o volume é dado pela distância raiz de 3 sobre 3x vezes a área x ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 2π. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 corta com 3. 2 simplifica com 4, que vai dar 2, aqui vai dar 1. O volume do sólido gerado corresponde a π vezes x ao quadrado, x ao cubo, dividido por 2. Então, o volume é π sobre 2 vezes x ao cubo. π sobre 2 tem na letra C, x ao cubo, então a alternativa correta é a letra C. Uma reta tangente à curva y é igual a x ao quadrado, que é uma parábola, é paralela à reta 6x menos y mais 5 igual a 0. Ora, a gente está procurando a equação de uma reta que é paralela a uma outra reta. Então, a equação da reta que a gente quer, ela é a equação do tipo ax mais by mais c é igual a 0. E essa reta, ela é paralela à reta 6x menos y mais 5 é igual a 0. Ora, se elas são paralelas, esse A ele também vale 6 e esse B ele vale menos 1. Logo, a reta que a gente procura ela é 6x menos y mais c igual a 0. E essa reta ela é tangente a essa curva. Então, vamos montar um sistema aqui. 6x menos y mais c ele é igual a 0 e a curva y é igual a x ao quadrado. E vamos resolver esse sistema. Então, aqui a gente tem y igual a x ao quadrado, vamos substituir na anterior, nós vamos ter 6x menos x ao quadrado mais c é igual a 0. Trocando o sinal de todo mundo, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 6x menos c é igual a 0. Como a reta é tangente à curva, então o delta é nulo. Ora, se o delta é nulo, nós vamos ter aqui b ao quadrado menos 4ac igual a 0. O b é menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes a que vale 1. E o c vale menos c. Isso vai dar 0. Calculando então o valor de c, nós vamos ter 4c é igual a menos 36. Passa dividindo, c vale menos 9. Ora, então o nosso sistema ele vai ficar assim. 6x menos y menos 9 é igual a 0. Encontramos então a nossa reta. E y é igual a x ao quadrado. O problema pede as coordenadas do ponto de tangência. Bom, então, de novo, vamos resolver o sistema. No lugar do y, vamos colocar x ao quadrado. Vai ficar 6x menos x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Trocando o sinal de todo mundo, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a 0. Observe que aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tira a raiz do x ao quadrado, tira a raiz do 9, pega o sinal do meio, eleva ao quadrado, igual a 0. X menos 3 ao quadrado é 0, quadrado do primeiro, menos 6x mais 9. Então, a gente tem que x menos 3 é igual a 0 e a gente tem que x vale 3. O valor da nossa abscissa é 3. Tá? Então, 3 tem na letra A, não tem na B, não tem na C, não tem na D e não tem na E. Então, a resposta correta é a letra A. Porém, vamos achar o 9. Para encontrar o 9, vamos pegar y é igual a x ao quadrado. Y é igual a x ao quadrado. Y é igual a 3 ao quadrado. Y é igual a 9. Logo, as coordenadas do ponto de tangência são 3
e 9. Letra A. Os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem, nesta ordem, 4, 4 e 6. Então, vamos desenhar um triângulo aqui que é isósceles, 4, 4 e 6. Então, nosso triângulo ele vai ser desse tipo aqui. A, B e a C vale 4, então vamos colocar o A aqui, o B aqui e o C aqui. Aqui vai valer 4, aqui vai valer 4 e BC vale 6. Então, a medida em centímetros da mediana relativa ao lado AB. A mediana relativa ao lado AB é a mediana que parte de C e toca o ponto médio do lado AB. Então, essa aqui é a mediana. Ela vai dividir o lado AB em dois segmentos de mesmo tamanho. Então, aqui vai ser 2 e aqui também vai ser 2. Como ele quer saber o tamanho da mediana, vamos chamar ela de x. Observe que a gente tem um triângulo aqui com lado 2, 4 e x, e tem um outro triângulo com lado 2, 6 e x. Vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo θ. E vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo 180 menos θ. E vamos aplicar a lei dos cossenos duas vezes. Então, vamos lá. O ângulo θ, ele percebe o 4, então nós vamos ter aqui 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é o que a gente quer, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes x, vezes o cosseno do ângulo θ. A gente vai ter 16 é igual a x ao quadrado, mais 4, menos 4x, cosseno do ângulo θ. 16 tira 4, vai dar 12, é igual a x ao quadrado, menos 4x, cosseno do ângulo θ. No triângulo de baixo, nós vamos ter 180 menos θ, está observando 6. Então, nós vamos ter 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 2 vezes x, vezes o cosseno de 180 menos θ. 36 é igual a 4, mais x ao quadrado, menos 4 vezes x, vezes o cosseno de 180 menos θ. Ora, o cosseno de 180 menos θ é o menos cosseno do ângulo θ. 36 perde 4, então nós vamos ter 32. Isso é igual a x ao quadrado, menos 4x vezes menos cosseno do ângulo θ. Então, nós vamos ter 32 é igual a x ao quadrado mais 4 vezes x cosseno do ângulo θ. Vamos chamar essa equação aqui de 1 e vamos chamar essa equação aqui de 2. Vamos fazer 1 mais 2. 32 mais 12 vai dar 44. Isso é igual. X ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. 4x cosseno x menos 4x cosseno x vai dar 0. Passo 2 dividindo. Então, a gente tem 22 é igual a x ao quadrado. Como x é um número maior do que 0, porque ele é lado de um triângulo, então vamos passar para o outro lado tirando a raiz e pegando apenas o valor positivo. Raiz de 22 é igual a x. E raiz de 22 está na letra E. Qual é o valor de n no binômio x mais 3 elevado a n para que o coeficiente do quinto termo nas potências decrescentes de x seja igual a 5.670? Ele pede aqui o coeficiente do quinto termo. O quinto termo é o T5. Porém, o termo geral de um binômio de Newton é escrito assim, né? Tp mais 1 é igual ao número binomial n sobre p vezes o x elevado à diferença np vezes o 3 elevado a p. Tp mais 1, então, é o quinto termo. Então, Tp mais 1 é o quinto termo. Então, o p, ele é 4. Então, a gente tem T5 é igual a n sobre 4 vezes x, n menos 4, vezes 3 elevado a 4. Esses dois fatores juntos vão gerar o coeficiente. O quinto termo, ele é igual a 3 elevado à quarta, vezes n sobre 4, vezes x, n menos 4. E 3 elevado à quarta
vezes o número binomial n sobre 4 é igual ao quociente 5.670. Ora, n sobre 4 é igual a 5.670 dividido por 3 à quarta, que é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O número binomial n sobre 4 é igual. Vamos tirar o fator 9 de 5.670. 56 dividido por 9 vai dar 6. 6 vezes 9, 54, vão sobrar 2. 27 por 9 vai dar 3, 630. E aqui embaixo a gente tem 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Simplificando esse 9 com esse 3 ao quadrado, e 630 dividido por 3 ao quadrado vai dar 70. Observe que o número binomial n sobre 4 pode ser escrito assim. N, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é igual a 70. Então, a gente tem que n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, é igual. Observe que 70 é 7, vezes 10, 10 é 2 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse produto aqui, n menos 1, n menos 2 e n menos 3, é um produto de 4 números consecutivos, onde n é o maior deles. Lembrando que n ele é um número natural, porque o número binomial n sobre p, o n e o p, eles pertencem aos naturais. Então, o n é um número natural. Então, aqui a gente tem um produto de números consecutivos, sendo n o maior de todos. Então, vamos tentar montar aqui um produto de 4 números consecutivos. Então, vamos lá. Nós temos aqui o 5, o 7, então falta um 6, aqui tem um 6, 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 2, 8. Então, nós podemos escrever 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E isso, então, é igual ao produto n menos 1, n menos 2 e n menos 3. Ora, então, o 8 ele só pode ser o n. O n tem que ser o 8. Porque n menos 1 vai dar 7. N menos 2 vai ser 8 menos 2 vai dar 6. E n menos 3 vai ser 8 menos 3 vai dar 5. O n, então, vale 8. E 8 a gente encontra na letra D. f de x é uma função de segundo grau e g de x é uma função do primeiro grau. O menor inteiro para o qual a composta é menor do que zero é. Vamos encontrar f de g de x. Nós temos que f de x é igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 5. f de g de x é igual a 4 vezes g de x ao quadrado menos 12 vezes g de x mais 5. Então, f de g de x é igual a 4 vezes, no lugar de g, vamos colocar x mais 2. X mais 2 ao quadrado, menos 12 vezes x mais 2, mais 5. E ele quer saber quando é que f de g de x é menor do que zero. Logo, a gente tem que 4 vezes x mais 2 ao quadrado, menos 12 vezes x mais 2, mais 5, é menor do que zero. Pessoal, vamos fazer uma mudança de variável aqui. X mais 2 é igual a A. Então, nós vamos ter que 4A ao quadrado menos 12 vezes A mais 5 é menor do que zero. Como o A aqui é diferente de 1, vamos passar esse 4 multiplicando aqui o 5. Nós vamos ter A ao quadrado menos 12A mais 20 é menor do que zero. Como o coeficiente aqui é positivo, vamos procurar as raízes. As raízes de A ao quadrado menos 12A mais 20 é igual a zero serão A1 e A2, cujo produto é 20 e a soma é 12. Então, 2 vezes 10 dá 20 e 2 mais 10 dá 12. Mas essas raízes, elas não são as corretas. Por quê? O 4 passou multiplicando o 5, agora nós precisamos dividir por 4. Para obtermos as raízes corretas. Então, A1 aqui vale 1 sobre 2 e A2 vale 5 sobre 2. Vamos distribuir essas raízes na reta real. Nós vamos ter aqui
1 sobre 2 e 5 sobre 2. O intervalo mais à direita, ele é positivo. O intervalo aqui do centro é negativo e o mais à esquerda, ele é positivo. Aí na equação solicita os valores menores do que zero. Então nós queremos os valores que estão aqui entre meio e 5 sobre 2. Não tem o igual, então é aberto. Mas observe que esses são valores de A, ou seja, A está entre meio e 5 sobre 2. Mas a gente não quer o A, a gente quer o X. Então, trazendo isso para cá, nós vamos ter meio, ele é menor que x mais 2 e é menor que 5 sobre 2. Subtraindo 2 em todos os membros, nós vamos ter meio menos 2 é menor do que x, que é menor que 5 sobre 2 menos 2. 2 vezes menos 2 menos 4, menos 3 meios, é menor que x, que é menor que 2 vezes menos 2 menos 4, 5 menos 4 dá 1, 1 sobre 2. Como ele quer o menor inteiro, é o inteiro mais próximo de menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 é menos 1,5 menor que x, que é menor que 0,5. Ora, o menor inteiro que está aqui é o inteiro menos 1, que é o mais próximo de menos 1,5. E o menos 1 a gente encontra aqui na letra B. A matriz A é uma matriz 3 por 3. Ela vai multiplicar uma matriz B, que é uma matriz 3 por 1. E vai ser igual à matriz C, que é uma matriz também 3 por 1. Então, x mais y mais z é igual a quanto? Quando a gente multiplica a matriz A pela matriz B e igual à matriz C, nós vamos encontrar um sistema 3 por 3. Esses números que estão na matriz A, eles são os coeficientes das variáveis. Então, nós não precisamos perder tempo multiplicando essas matrizes para gerar um sistema. Nós podemos tomar aqui o menos 1 e o 1 e já igualar a 0. 2, 1 e menos 3 e também igualar a menos 12. E 1 e menos 1 e também igualar a menos 4. E a gente vai ter aqui a matriz completa dos coeficientes do nosso sistema. Nós podemos, então, resolver por escalonamento. Então, vamos aproveitar que aqui é o número 1 e vamos eliminar, então, o 2, colocando um 0 no lugar do 2, e eliminar o 1, colocando o 0 no lugar do 1. Para isso, nós vamos multiplicar a linha 1 pelo número 2, e depois vamos tirar a linha 2, e logo em seguida vamos pegar a linha 1 e vamos tirar a linha 3. Então, nós vamos ter o sistema equivalente 1, menos 1, 1, 0. Vamos multiplicar por 2 e tirar a linha 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. 1 vezes 2, 2. Menos 3 vai dar mais 3. Então, aqui é 5. 0 vezes 2, 0. Menos 12 vai dar 12. E agora vamos pegar a linha 1 e tirar a linha 3. 1 tira 1 dá 0. Menos 1 tira 1 vai ficar menos 2. 1 menos 1 vai dar 2. E 0 tira 4 vai dar 4. Observe que a linha 3 dá para dividir por 2. Vamos dividir ela por 2 e trocar de posição com a linha 2. Então vai ficar assim. Nós vamos trocar de posição e ainda vamos pegar essa linha aqui e vamos dividir ela por 2. Então vamos repetir a primeira linha. 1 menos 1. 1. 2 pontos aqui, 0. Agora vamos pegar a linha 3 e colocar no lugar da linha 2 e dividir por 2. Vai dar menos 1, vai dar 1 e vai dar 2. E vamos repetir a linha 2 aqui na posição da linha 3. Agora vamos fazer assim. Vamos multiplicar isso aqui por menos 3 e vamos somar na linha 3. Então vai ficar menos 3 vezes a linha 2, somando depois na linha 3. Nós vamos ter aqui 1, menos 1, 1, 2 pontinhos, 0. Vamos repetir a linha 2, 0, menos 1, 1, 2 pontinhos, 2. E agora vamos multiplicar por menos 3, vai ficar 3, somar aqui embaixo vai dar 0. Então aqui é 0, aqui vai ficar 0. Aqui menos 3, vai somar aqui vai dar 2. E aqui vai dar menos 6, vai somar aqui vai dar 6.
Observem que agora nós temos a última linha pronta para ser calculada aí o valor do z. Aqui agora nós temos os coeficientes de x, aqui os coeficientes de y e agora os coeficientes de z. Então vai ficar 2z igual a 6, 2z é igual a 6, z é igual a 3. A segunda linha, então, nós vamos ter menos y mais z é igual a 2. No lugar do z vamos colocar 3, então nós vamos ter menos y mais 3 é igual a 2. Passo o 2 para cá, fica 1. Passo o y para lá, fica y. Na primeira linha nós vamos ter x menos y mais z é igual a 0. X, no lugar do y vamos colocar 1. No lugar do z, vamos colocar 3. Isso é igual a 0, vai dar 2, vai passar para o outro lado, x é igual a menos 2. O problema pede a soma x mais y mais z. Essa soma, então, é menos 2 mais 1 mais 3. 4 menos 2 vai dar 2. E 2 a gente encontra na letra E. Os pontos A e C são vértices opostos de um quadrado ABCD. Então, a gente tem aqui, ó, A, 3 e menos 2, e C, menos 1 e 3. Vértices opostos de um quadrado ABCD. Qual é a equação da reta que contém a diagonal BD? Então, a gente quer descobrir qual é a equação da reta que passa em B e D. A gente sabe que a reta que passa em A e C, ela é perpendicular à reta que passa em B e D. Então, vamos chamar a reta que a gente quer de S e a outra reta de R. Como elas são perpendiculares, o M de R vezes o M de S tem que dar menos 1. Ora, o M de R é igual ao y menos o y0 sobre o x menos o x0. Então, o M de R a gente pode encontrar usando os dois pontos dados aqui. 3 menos menos 2, então y menos menos 2, o outro y, x menos 1 menos o outro x3. Então, o M da reta R é igual a 5 sobre menos 4, ou apenas menos 5 sobre 4. Ora, o coeficiente angular da reta que a gente quer, da reta S, ele pode ser encontrado pelo produto MR vezes MS igual a menos 1, porque elas são perpendiculares. Então, nós temos aqui que menos 5 sobre 4 vezes MS é igual a menos 1. Ora, o MS, que é o coeficiente angular da reta S, é igual a 4/5. Vamos guardar isso aqui. Agora, vamos procurar um ponto na reta S. Esse ponto que está aqui, que eu vou chamar de P, ele é ponto médio de A e C. Então, como é que a gente pode descobrir as coordenadas do P? Ora, a gente vai pegar o x do A, somar com o x do C e dividir por 2. Depois pegar o y do A, somar com o y do C e também dividir por 2. Logo, o ponto P, que é ponto médio, ele é 2 sobre 2, ele é 1. E menos 2 mais 3, ele é 1 sobre 2. Ora, com esse ponto P, ponto médio, que pertence à reta também BD, que é a reta S, que a gente procura, e o coeficiente angular de S, agora a gente descobre a equação da reta, que é o que ele pediu aqui. Então, nós vamos ter que a equação da reta S, ela pode ser calculada usando o MS é igual o y menos o y0 sobre o x menos o x0. O MS é 4/5, que é o coeficiente angular, é igual ao y menos o y0, que é menos meio, sobre o x menos 1. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter 4x menos 4 é igual a 5y menos 5 sobre 2. Tirando o MC, nós vamos ter 8x menos 8 é igual a 10y menos 5. Passando tudo para o lado esquerdo, nós vamos ter 8x menos 10y mais 5 menos 8 menos 3, isso é igual a 0. Então, essa é a equação da reta que a gente procura. 8x menos 10y menos 3. 8x não é essa. 8x menos 10y menos 3 é a letra B. A figura abaixo mostra um reservatório com 6 metros de altura. Então, aqui ó, já vamos marcar esses 6 metros de altura,
que é a altura do nosso reservatório, 6 metros. Inicialmente, esse reservatório está vazio e ficará cheio ao fim de 7 horas. Então, 7 horas depois, ele vai estar cheio de água. Vamos marcar aqui, tempo, 7 horas. Ele vai estar cheio. Sabe também que após 1 hora do começo do seu preenchimento, a altura da água é igual a 2 metros. Então, 1 hora depois, vou marcar aqui, ó, nós vamos ter 2 metros com tempo de 1 hora. Percebeu-se que a altura em metros da água, T horas após começar o seu preenchimento, é dado pela lei log de AT ao quadrado mais BT mais C, na base 2, com o T variando de 0 até 7, que é o tempo máximo, né? Que é quando ele está cheio e 0 quando ele está vazio. Onde A, B e C são constantes reais. Então aqui a gente não tem nem o A, nem o B, nem o C. Após quantas horas, a altura da água do reservatório estará com 4 metros de altura. Então eu vou marcar aqui um valor 4 metros. Então a pergunta dele é quantas horas vai levar para chegar aqui. Os dados que nós temos aqui são 7 horas, tem 6 metros. Como o T está no lugar do X, então nós vamos montar os pontinhos assim, né? T e H, tá? Então nós temos 3 pontinhos aqui. Nós temos o 7 horas e 6 metros de altura. Nós temos também 1 hora, que é o tempo primeiro, né? E depois 2 metros de altura. E temos o tempo nulo e 0 metros de altura. E nós queremos descobrir o tempo, a dúvida é o tempo, quando nós temos 4 metros de altura. Então, vamos lá. Substituindo cada ponto desse na lei, a imagem do 7 é o 6. Então, vai ficar assim, 6 é igual log, na base 2, a t, t no caso é 7, vai ficar 7 ao quadrado, mais b vezes 7, mais c. Então, esse 2 ele pode passar para o outro lado. Então, nós vamos ter 2 elevado à sexta é igual a 49a mais 7b mais c. Nós temos ainda que 2 é a imagem quando o 1 está no lugar do t. Então, nós vamos ter log, na base 2, o 1 no lugar do t, nós vamos ter a mais b mais c. Isso vai dar 2 elevado ao quadrado, porque esse 2 ele pode passar para o lado de cá. Isso é igual a mais b mais c. Temos também 0 como imagem, log, na base 2, e o t, quando ele assumir o valor 0, a gente vai ter a vezes 0, b vezes 0, vai sobrar o c. Nós vamos ter log de c. Passando de novo esse 2 para o outro lado, nós vamos ter que c é igual a 2 elevado a 0 e o c é igual a 1. Ora, substituindo esse c, então, nas duas equações anteriores, nós vamos ter, na primeira, 64 é igual a 49a mais 7b mais 1. Passando 1 para o outro lado, nós vamos ter 63 é igual a 49a mais 7b. Dividindo todo mundo por 7, vai dar 9 é igual a 7a mais b. O 1 na segunda equação vai dar 4 é igual a a mais b mais 1. Jogando 1 para o outro lado, nós vamos ter a mais b é igual a 3. Montando o sistema com essa equação e com essa equação, nós vamos ter o seguinte. A mais b é igual a 3. E 7a mais b, a gente pode escrever 6a mais b é igual a 9. Como a mais b já é 3, vamos passar para o outro lado, então a gente vai ter 6a é igual a 9 menos 3, 6. Logo, o a vale 1. Ora, se o a vale 1, então 1 mais b é igual a 3. O b, ele vale 2. Então, nós temos o valor de b, o valor de a, e nós temos aqui o valor do c. Substituindo, então, na lei, nós vamos ter isso aqui. Log, na base 2, o a, ele vale 1, então vai ficar t ao quadrado, mais, no lugar do b, nós vamos colocar 2t,
e no lugar do C nós vamos colocar 1. Ele pediu o tempo quando a imagem é 4. Então, aqui é 4, log na base 2, t ao quadrado mais 2t mais 1. Ora, passando esse 2 para o outro lado, nós vamos ter 2 à quarta é igual a t ao quadrado mais 2t mais 1. Tirando 1 dos dois lados, a gente vai ter 16 menos 1, 15, é igual a t ao quadrado mais 2t. Passando para o outro lado, a gente vai ter t ao quadrado mais 2t menos 15 é igual a 0. Ora, resolvendo por soma e produto aqui, a gente vai ter produto tem que dar menos 15 e soma menos 2. Menos 2, então a gente vai ter menos 5 e 3 menos 15, soma menos 2. Porém, o tempo, ele é um valor positivo. Logo, o único valor que serve aqui é o tempo igual a 3. E o tempo igual a 3, que está em horas, a gente encontra na letra B. No ano de 2010, uma cidade tinha 100 mil habitantes. Então, ano e habitantes. Então, no ano de 2010, uma cidade tinha 100 mil habitantes. Nessa cidade, a população cresce a uma taxa de 20% ao ano. Então, por exemplo, em 2011, que é o ano seguinte, nós vamos ter um acréscimo aqui de mais 20%. Ora, 10% dá 10 mil, 20% dá 20 mil, então vai aumentar mais 20 mil. Então, 100 mil mais 20 mil, a gente vai ter 120 mil. E se depois a gente vai ter um acréscimo de 20%, então a gente vai ter 20% de 120 mil. 10% dá 12 mil. Então, a gente vai aumentar aqui mais 24 mil. Então, em 2012, a gente vai ter 120 mil mais 24 mil, 144 mil. E assim por diante. De posse dessas informações, a população dessa cidade em 2014 será de... Então, veja bem, a gente já está em 2012. Para 2014, a gente tem que fazer mais 2 cálculos desse. Então, é melhor trabalhar usando esse raciocínio. Mais 20% em cima, a gente vai ter 10%, 14.400, 20%, mais 28.800. O que vai dar em 2013 o total de 172.800. Ora, por último agora, se a gente aumentar 20%, a gente vai ter um acréscimo de 34.560. Ora, então em 2014, a gente vai ter 172.800 mais 34.560, que vai dar 0, 6, 13, foi 1, 7, 10, foi 1, 2, 207.360 habitantes. E isso está na letra A.